Glória a Deus, meu irmão, aleluia, aleluia, aleluia. Nós possamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, em nome de Jesus. Meu irmão, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no Salmo de número 53. Nós vamos pensar sobre esse tema aí, o coração iludido. O coração iludido. Na verdade, você viu que no Salmo 52 nós falamos sobre o coração doente. Hoje nós vamos falar sobre o coração iludido. Na próxima semana também nós faremos algumas referências sobre o coração. São 3 salmos que falam, que lidam do coração humano. E isso é fantástico, isso é maravilhoso. Os salmos são realmente extraordinários. E eu quero então meditar com você. Abra sua Bíblia. Salmo de número 53 é um salmo curto, tem apenas 6 versículos. E ele diz o seguinte: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá do céu para os filhos dos homens, para ver se alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprenderam? Eles devoram meu povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor, quando não existe motivo algum para temer, pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram vocês. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Ah, se Sião visse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de meditar na Tua Palavra, pela oportunidade que temos de entregar-nos a Ti, ó Pai, e de sermos desafiados pelo Senhor. Pai, eu peço ao Senhor, ó Deus, que pela Tua graça e misericórdia o Senhor me use como Teu instrumento nesse momento, e que o Senhor fale aos nossos corações, e que o Espírito Santo do Senhor atue de forma poderosa sobre nós, ó Pai. É a oração que eu faço a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Davi. Ele vem nessa sequência que nós estamos aí caminhando, né? Toda quinta um salmo diferente. E esse salmo é um salmo muito interessante. Ele é uma repetição do Salmo 14. Se você for lá para o Salmo 14, você vai ver que é basicamente a mesma coisa, muitas poucas diferenças. O que nós estamos vendo aqui é quando e como o coração do homem pode se tornar um coração iludido, um coração que é levado por aquilo que é fora da realidade. É impressionante ver como a gente pode se iludir. Por exemplo, as pessoas que se apaixonam ou estão apaixonadas, aquele rapaz que olha aquela moça, ele olha para ela e o que ele vê é a mulher mais linda, mais espetacular da face da terra. E nem sempre ela é. Mas o coração dele está tão encharcado de amor, de paixão, de desejo de estar com ela, de vê-la de maneira admirável, que há uma ilusão ali em pensar que aquela de fato é a mulher mais bonita do mundo, já que eu casei com a mulher mais bonita do mundo. Então, preste atenção, muitas vezes o nosso coração nos conduz também por momentos de desesperos. Quantos de nós já não ficou extremamente ansioso, até desesperado, por algo que iria acontecer no dia seguinte, porque pensamos o pior, pensamos que poderia acontecer o pior, pensamos que poderia ir tudo por água abaixo, e de repente o dia seguinte veio e nada aconteceu. O desespero foi em vão, a angústia foi em vão, tudo aquilo foi em vão. Mas o nosso coração, iludido por causa do que pensamos, da ansiedade, da angústia, nos levou ou nos leva muitas vezes a ações ruins. E Davi está tratando sobre isso aqui nesse salmo. Ele está falando sobre o coração tolo, o coração insensato, o coração iludido, o coração que se perdeu. Eu quero convidar você então a acompanhar comigo o salmo. Olha aí o verso 1. Olha o que diz, a primeira coisa que nós vamos pensar é sobre o que é esse coração iludido.
eu pegar uma aguinha aqui. Obrigado, Marcos. Diz assim o verso 1: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Aqui o salmista quer trazer de cara para nós qual é a pior das ilusões que o coração humano pode se envolver. A pior das ilusões, perdão, que o coração humano pode se envolver é o fato do coração humano entender, ou perceber, ou viver o fato de que Deus não existe, ou ter isso como fato. Entender que a realidade de Deus não é real, não é algo que realmente está sobre nós ou em nós. E isso existem consequências, porque alguém que vive a vida de maneira autônoma, independente, sem a realidade de Deus, é alguém que vai ter consequências em suas atitudes. E muitas vezes, meus irmãos, eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos pensar aqui, porque às vezes você está vendo o que eu falei agora e pensando assim: então certamente essa palavra não é para mim, porque eu tenho plena convicção da existência de Deus, eu tenho plena convicção de que Deus existe, eu tenho plena convicção de que Deus é soberano, eu tenho plena convicção de que Deus é Deus. Mas o que nós vamos aprender com esse salmo é que convicção nem sempre de fato é compreensão, entendimento. E o que nós vamos perceber é que são nas ações externas, naquilo que nós mostramos, que de fato é revelado o que está no nosso coração. Olha só o que diz o verso 1: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. É o homem declarando a sua autonomia, a sua independência de Deus, é o homem vivendo para si mesmo e em si mesmo. E qual é a consequência disso? Quando eu nego a realidade de Deus, quando eu nego a realidade do Criador. Aliás, deixe-me dar uma sugestão para você. Nós não vamos entrar num debate da defesa da fé aqui, mas eu quero sugerir algo para você. Você entra aí no YouTube depois do nosso culto aqui, digita lá Marcus Erblin. Marcus Erblin é um pesquisador cristão, faz parte da Associação da Ciência Cristã, acho que é esse o nome. E ele tem um curso, não um curso, são 4 palestras, onde ele faz a defesa da fé a partir da perspectiva científica. E é muito interessante. É muito interessante. E eu quero desafiar você a assistir logo em seguida. Anota aí Marcus Erblin, você vai poder entrar no canal do Charles Spurgeon, é onde está essas palestras, onde ele vai detalhar sobre a defesa da fé, sobre a criação, sobre como que é inevitável a crença na existência de um Criador. Ele vai provar ali com vários argumentos interessantíssimos o fato de que Deus existe. Pois bem, nem sempre nós argumentamos de maneira tão elaborada a existência ou não existência de Deus. Isso tem mais a ver com sentimentos, com aquilo que a gente está sentindo. Por exemplo, é comum você encontrar uma pessoa que está chateada com as circunstâncias da vida e essa pessoa faz a declaração de que Deus não existe. Por exemplo, é comum você ouvir o seguinte argumento: Deus não pode existir se tem tanta fome na terra. Deus não pode existir se tem tanta gente morrendo de doença no mundo. Deus não pode existir se tem tanto sofrimento no mundo. Perceba, o argumento não é racional, ele é emocional. Ali há uma expressão de sentimentos, mas a conclusão é a mesma, ou pode ser a mesma. Pois bem, o que um coração iludido, um coração que perde a perspectiva de Deus, e aqui você vai ver que nós vamos falar para cristãos e não cristãos, tem por consequência. A primeira consequência é que eles corromperam-se. E corromper aqui tem a ver com destruir, perverter, arruinar, agir de maneira corrupta. É claro. Quando você estuda a história da humanidade, você vai ver que em qualquer nação, em qualquer origem de sociedade, você vai ver que a existência da ética está absolutamente ligada à existência da divindade. Em qualquer origem de sociedade, seja de qualquer a situação que for, ocidental ou oriental, você vai ver que a ética está intrinsecamente ligada à divindade, ou seja, foi a divindade quem deu o que é certo e o que é errado, que orientou a sociedade a fazer o que é certo e o que é errado, e a Bíblia não narra uma história diferente do que essa, e a gente sabe que as histórias se coincidem porque na verdade ela é uma só.
Ou seja, é o Deus eterno criador que orientou a humanidade lá desde Adão e depois, posteriormente, a como viver. Mas alguém que nega a realidade de Deus é alguém que nega a realidade do certo e do errado. Então o que ele faz? A ação dele é corrupta, é corrompida, é pervertida, é desvirtuada. Uai, pastor, então você está dizendo que se eu sou uma pessoa corrupta, por exemplo, se eu sou um adúltero, então isso significa que eu não tenho tanta fé assim, ou não tenho tanta confiança assim na existência de Deus? É isso? É exatamente isso. Porque alguém que confia em Deus, vê Deus, percebe a existência de Deus. Eu lembro da minha mãe falando para mim: olha, papai do céu não gosta, não faz isso. Mas alguém que não crê no papai do céu, eu quero que se exploda. Eu faço o que eu quiser, como eu quiser, a hora que eu quiser. Meu corpo, minhas regras. Não é assim? Não é esse o argumento de hoje? Pois bem, é alguém independente, alguém que declara autonomia. Mas esse é um coração iludido. O coração iludido, além de ser corrupto, ele comete injustiças detestáveis. Isso aqui tem a ver com atos violentos, com perversidade, com maldade. É aquele infeliz que faz coisas horrendas, que deseja coisas horrendas. E aqui, meu irmão, não estou falando de alguém que mata 30 pessoas, ou de um estuprador, que é um negócio horroroso, ou de um pedófilo. Tudo isso entra, mas eu também estou falando de alguém que deseja e maquina o mal para o outro, e faz tudo para que o outro seja destruído. Eu estou falando de um colega de trabalho que age de maneira perversa, traiçoeira, para derrubar o seu outro colega. É alguém que está iludido em si mesmo. É alguém que fez de si mesmo o seu próprio Deus. E aí Deus olha para essa cena e fala: não há ninguém que faça o bem. Ninguém. O verso 2, acompanhe comigo aí, olha só. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens para ver se alguém tem entendimento. Deus está sondando, olhando, procurando ali, pensando: será que não tem ninguém que entende? Será que não tem ninguém que compreende? E aqui a palavra tem a ver com compreender com sabedoria, tem a ver com discernir, tem a ver com agir com sabedoria, porque quem age de maneira corrupta, quem pratica em maldade, injustiça e perversidade, são pessoas injustas, são pessoas que declararam a sua autonomia de Deus, são pessoas que declararam a sua independência de Deus. E perceba, meu irmão, perceba, preste bem atenção nisso, um cristão muitas vezes tem agido assim, ainda que ele declare a fé, a sua atitude é de alguém como se não cresce em Deus. Não são por isso que tantas vezes nós ficamos escandalizados com pastores ou pessoas proeminentes que estão no Evangelho e de repente descobre que aquela pessoa fez isso, fez aquilo ou fez aquilo outro. E a gente fica escandalizado com aquilo, assustado com aquilo. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão declarando através das suas atitudes: Deus não existe. Elas criaram um mundo ilusório, onde Deus não se faz presente e onde eu sou o meu Deus. Mesmo indo na igreja, mesmo dando dízimo direitinho, mesmo fazendo parte das programações, mesmo levando os filhos na escola dominical, essa pessoa pode ainda ser, na prática, alguém que nega a sua vida com Deus, ou nega a existência de Deus. Como? Alguém que é corrompido, é alguém que age na injustiça. E Deus está olhando para a humanidade nesse momento e dizendo: não tem ninguém que busque a Deus. Olha aí o que diz o verso 2: alguém que busque a Deus. Não tem ninguém com entendimento, não tem ninguém que busque a Deus. Paulo traz essa mesma argumentação lá em Romanos capítulo 1.
quando ele vai argumentar a mesma ideia de que os homens negam intencionalmente, com todo o coração, a existência de Deus e fazem outros deuses sobre a terra, seja quadrúpedes, sejam aves, seja toda sorte de imagens que podem ser possível, mas sobretudo a imagem de Deus está no seu próprio coração, ou seja, ele é o seu próprio Deus, porque negou com toda a intenção do mundo a existência de Deus. E se você vai ver a partir do verso 20, do capítulo 1, do verso 20 e 21, ele vai narrar as consequências sociais. E ali você vai ver homossexualidade, ali você vai ver adultério, ali você vai ver mentira, assassinato, fofoca, e você vai ver toda sorte de pecado possível. Por quê? Porque esses homens negaram a Deus e fizeram do seu coração o seu próprio Deus. É um coração iludido, é um coração insensato, é um coração tolo, num português bem claro, é um coração burro. Verso 3 diz o seguinte: todos se desviaram. Deus está olhando para a humanidade, Ele está pensando, não vai salvar ninguém. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. E essa é a minha e a sua condição. Essa aí é a minha e a sua condição, meu irmão. Como você praticou a corrupção hoje? Deixa eu dar um exemplo da sua casa, para você ver a diferença de alguém que vive com Deus, ou em Deus, ou para Deus, e de alguém que não vive. Suponhamos que um casal, o homem se sente maltratado pela esposa, ele gostaria de ter mais respeito, ele gostaria de ser mais bem tratado. O que o Evangelho nos ensina? O Evangelho nos ensina que você tem uma atitude de grandeza quando você serve. É isso que Jesus disse para os discípulos quando eles perguntaram quem deveria ser o maior, e ele diz: olha, o maior é aquele que serve primeiro. Esse é o maior. Você quer ser grande, você quer ser alguém que recebe respeito, que recebe carinho, então você precisa servir. É isso que Jesus ensina para os discípulos. Mas esse homem que se diz cristão, esse homem que vai na igreja bonitinho, esse homem que cumpre todos os requisitos religiosos, vira para a esposa e diz o seguinte: presta atenção, eu sou o homem dessa casa, Deus me fez o homem dessa casa. Então, a partir de hoje, você cala sua boca, você fala baixo, porque quem manda aqui sou eu. Percebe que esse homem usa o argumento da Bíblia, distorcido, corrompido, porque essa é a característica de alguém que não confia em Deus, coloca um peso sobre a mulher, humilha ela e não constrói nada. Qual seria a atitude do Evangelho diante disso, então? A atitude do Evangelho seria esse homem servir aquela casa. Pastor, o que é isso? Eu vou ter que lavar vasilha? Não sei, pode ser que sim. Mas o ponto é que você vai ser o homem que Deus quer que você seja. Você vai parar de ser esse banana que você é. Ou você vai parar de ser esse autoritário que você é. Você não vai ser nenhum, nem outro. Porque o que conduz o seu coração não é a ilusão de quem você espera ser, mas é a realidade de que Deus é o seu Pai. Entendeu o exemplo? Isso serve para mulheres também, a mesma coisa. Mas perceba, meu irmão, eu quero servir o outro? Eu quero ser servido, mas eu não quero servir. Eu quero ser carregado, mas eu não quero carregar. Eu quero receber carinho, mas eu não quero dar carinho. Percebe que pessoas assim não são conduzidas pelo Evangelho, são conduzidas por si mesmas. E muitas vezes desvirtuam, pervertem, corrompem o argumento do Evangelho para justificar as suas atitudes perversas. É disso que Davi está falando aqui. Por isso que Deus olhou para a humanidade e falou: não tem ninguém, não salvou ninguém. Mas o texto continua, acompanha comigo, olha só, segundo lugar. O coração iludido, autodependente ou independente de Deus, também é um coração cego. Olha só o que diz o verso 4.
Será que os malfeitores não aprendem? Será que essas pessoas corruptas será que elas não entendem? Será que elas não aprendem com o próprio erro? Elas devoram o meu povo como quem come pão e não clama a Deus. Aqui ele vai acrescentando outra característica. Se no primeiro momento ele falou que são pessoas que corrompem ou são corruptas e praticam a maldade, no segundo momento, essas pessoas não estão nem aí para o outro. Mais uma vez, vamos olhar para o Evangelho? O que o Evangelho nos diz? Como que Jesus instrui as pessoas acerca do tratar o outro? Como que eu devo lidar com o outro? O Evangelho me diz que eu devo amar o próximo como a mim mesmo. Ou seja, eu não posso fazer nada para o outro que eu não faça para mim mesmo. Eu não posso dar nada para o outro que eu não desse para mim mesmo. Por isso que aquele negócio que às vezes a gente faz, porque hoje está na moda a questão do assistencialismo, e aqui preste bem atenção, por favor, escute com os ouvidos antes de você criticar. As pessoas pegam e dão o pior arroz que tem para o outro, a pior comida, a pior roupa, aquele trapo velho que ninguém usa, que era para ser pano de chão, você vai lá e dá para o outro. E pior, tem gente que ainda tira foto, fazendo marketing com a pobreza, fazendo marketing com o lamento, com a tristeza do outro. Isso não é evangelho, não. Isso não é evangelho. O Evangelho me diz que se eu como arroz cristal, eu vou dar arroz cristal, que é isso que significa amar o outro como a mim mesmo. O Evangelho me diz que se eu uso roupa sei lá da onde, eu vou dar roupa lá sei lá da onde. Pegar o que te sobrou, o que você gastou, o que você não usa mais, para dar para o outro, meu irmão, isso não é benefício nenhum, não. Você já ia jogar fora esse negócio. Algumas coisas, inclusive, a gente nem sabe onde jogar fora, aí a gente sai dando. E tira foto. Eu sou a pessoa do assistencialismo. Isso não é evangelho. É por isso que o texto pergunta, será que essas pessoas não aprendem? Será que esses malfeitores não aprendem? Porque ele vai lá dar o que sobra, o trapo, a imundícia. Mas lá na casa dele, ele é um crápula. Ele não é pai, ela não é mãe. Na empresa dele é o pior lugar para trabalhar. Os funcionários odeiam ele com toda a força do ser. Ele é o funcionário mais chato que tem naquela empresa. É a pessoa mais insuportável, que está pronta para comer o outro. O comer aqui é muito interessante, que tem a ver com devorar, com matar na espada. Ou seja, a disposição da pessoa é de matar o outro, se for para o benefício próprio. Se for para o benefício próprio. Qual é a outra característica dessas pessoas? Eles não clamam a Deus. Por quê? Porque eles vivem como se Deus não existisse. Ora, claro, então eu sou corrupto, eu pratico a maldade e eu faço tudo para prejudicar o próximo. Valores anti-evangelho. Por que essas pessoas têm essas características? Porque elas estão vivendo para si mesmas e elas perderam a perspectiva de Deus. Naturalmente, elas não clamam a Deus. E o verso 5 começa a inverter essa história. Percebe? Em primeiro lugar, esse coração está totalmente iludido quando ele vive de maneira independente de Deus. Em segundo lugar, esse coração se torna cego, porque a gente vai ter na nossa própria razão. A gente vai alimentando o nosso próprio pecado. A gente vai justificando os nossos próprios erros. É assim que funciona. O coração está iludido, ele se torna cego. Mas aí no verso 5, olha só o que diz. Olhem! Agora ele vai mudar a história. Ele diz, olha, presta atenção. Estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Aqui provavelmente é uma referência aos inimigos que estavam vindo invadir, e teve uma guerra, e os inimigos foram vencidos, sem esforço nenhum da parte do povo de Deus. E aqui
mais uma vez, o que está sendo mostrado? Mostrado o seguinte: Deus é soberano sobre todas as causas desse mundo, sobre tudo que existe, sobre tudo que acontece, sobre cada circunstância, sobre cada momento. Deus é soberano, Ele é o rei que rege, Ele é aquele que tem o cetro nas mãos, é Ele quem manda. E muitas vezes nós perdemos essa perspectiva e acreditamos que nós somos o nosso próprio rei, que nós somos o próprio Deus, que nós é que fazemos as coisas, porque estamos iludidos e muitas vezes cegos. E aí, meu irmão, aqui alguns comentaristas dizem que também é uma referência ao dia do juízo final, o dia em que Jesus vai vir, e Ele vai vir, e o que Ele vai causar? Pavor e medo. Em quem? Naqueles que negaram a existência de Deus. Porque para aqueles que negaram a existência de Deus, a volta de Cristo é uma volta de aterrorizar, é uma volta de causar medo, porque Ele vai trazer juízo, Ele vai vir como fogo de chama nos seus olhos e vai trazer juízo. Mas o salmista diz: não deveriam ter medo, porque na verdade a volta de Cristo é uma coisa boa, é a restauração da terra, é a reconciliação completa com o Pai, é a vida sem pecado. Mas isso é para quem anda com o Pai. Para quem não anda com o Pai, para quem não anda com o Pai, o caminho não é esse. O caminho são ossos espalhados, o caminho é destruição, o caminho é o fim. Em último lugar, nós falamos sobre o coração iludido, sobre o coração que se torna cego, e agora a gente fala sobre o coração satisfeito. É o contraste, é a diferença. Olha só, verso 6. Ah, se Sião viesse a salvação para Israel. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Há meio que como é que fala, gente? Eu não sei a palavra, um alívio de... Ah, se de Sião viesse a salvação, mas vai vir. Sião aqui é uma referência a onde estava o templo. Templo é uma referência da existência e da presença de Deus no meio do povo. E o salmista está dizendo: será que Deus vai nos salvar? Ele está entre nós? E a resposta é óbvia e clara: sim, Ele vai. Verso 6, quando Deus restaurar o seu povo, Ele vai restaurar o seu povo. Essa é a promessa do Evangelho para mim e para você. A promessa é que nós estamos vivendo dias maus, a promessa é que nós passaríamos por sofrimento, a promessa é que não vai ser fácil, mas há uma promessa de que Ele venceu o mal, venceu os dias maus, venceu toda a dificuldade e garantiu para nós a vida eterna. Essa é a realidade do Evangelho, é isso que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso traz satisfação para o meu coração, porque eu tenho plena certeza, plena convicção de que eu vou ser restaurado por esse Deus extraordinário e maravilhoso. Eu sei do dia em que Jesus vai vir, eu já falei isso várias vezes, para mim, eu queria estar aqui nesse dia, Jesus vindo, os anjos cantando, todo mundo vendo aquela cena extraordinária, e de repente a gente aqui, levitando, devagarzinho, indo ao encontro de Deus. Sim, eu gostaria que fosse, eu não sei se a gente vai só tchum tchum e aparecer lá, mas fosse devagarzinho, para ir curtindo o momento, entendeu? E os anjos, trombeta, e gente gritando, e Jesus falando: vem. E você aqui, isso é exultação, isso é alegria, chegou o meu dia, a restauração foi completa. Eu preciso ter essa cena em mente, todos os dias, para poder caminhar com esperança, para ter o meu coração satisfeito, porque, meu irmão, presta bem atenção numa coisa, ninguém está dizendo que a vida é fácil, pelo contrário, nós estamos afirmando que a vida é difícil, que vai vir sofrimento. Nós estamos afirmando que há dificuldades mesmo, mas tem duas formas de você encarar o dia de amanhã: com Deus e sem Deus. Com Deus você vai viver a realidade dos fatos, ou seja, você vai ver a dor, você vai ver o sofrimento, mas vai ter força para passar por isso, porque você sabe que vai chegar o dia da restauração.
Sem Deus, você vai viver uma ilusão. Você vai agir por si mesmo, você vai ter você mesmo como seu Deus, você vai atropelar os outros, passar por cima, ser corrupto, e de alguma forma você pode até ser bem-sucedido. Mas tudo isso é ilusório, porque não tem restauração nesse caminho. Esse caminho, você não está vendo, mas você está descendo uma ladeira que não tem nem fim. E quando você se der conta dela, já é tarde demais para voltar. É isso que o Salmo está fazendo. É nisso que o Salmo está desafiando a gente. Como eu vou viver? Em quem eu vou confiar? Onde eu vou depositar a minha esperança? Em Deus ou não? E aqui serve para você fazer um diagnóstico do seu coração, para você começar a perceber. Espera aí, eu declaro a minha fé, mas eu vivo de maneira corrupta. Eu não tenho medo de fazer maldade. Eu não tenho medo de maltratar o meu irmão aqui do lado. Então perceba que a sua declaração pode ser uma, mas que na verdade você não entendeu patavina de nada do Evangelho, porque seu coração não foi transformado. Ele continua iludido e ele continua cego. Bom, o que fazer então? Olha só. Em primeiro lugar, olhe para o seu coração e identifique as ilusões que têm preenchido o seu coração. Quais são as ilusões que têm preenchido o seu coração? Não, pastor, porque agora você não está entendendo, eu vou abrir um negócio, eu vou ficar multimilionário. Não, porque eu já jogo na Mega Sena, tem 25 anos, e Deus falou comigo que esse ano eu ganho. Não, porque agora eu vou casar pela 4ª vez, e essa mulher é a mulher da minha vida. Percebe? O que tem preenchido? Quais são as ilusões que têm preenchido seu coração? Porque todas essas ilusões têm a ver com você, não com Deus. Tem a ver com o fato de que você é o centro da sua própria vida e de que Deus foi abandonado há muito tempo. Segundo lugar, a pior ilusão do homem é viver de forma autônoma. O que o homem pode fazer de pior? É declarar: não há Deus. Eu vivo para mim mesmo, eu sou rei de mim mesmo, eu sou o meu próprio Deus. Essa é a atitude de mais fracasso que o homem pode ter, que o homem pode tomar. Terceiro lugar, até quando você vai insistir em viver como se Deus não existisse? E aqui eu não volto a dizer, meu irmão, isso aqui serve para quem não crer em Deus, mas também serve para quem crê. Porque você pode muito bem falar que crê em Deus, mas as suas atitudes serem totalmente opostas a essa realidade. Então você vai insistir nisso até quando? Você vai dar murro em ponta de faca até quando? Você vai viver sem esperança, na frustração, no desespero até quando? Você vai viver na ansiedade até quando? Até quando? Solta as rédeas. Ele está no controle, não você. Quarto lugar, identifique seu coração. Você está sendo corrupto, injusto? Lhe falta prudência, ou seja, sabedoria? Está disposto a devorar o próximo? Lembra, devorar tem a ver com matar. Estes são sinais de um coração iludido. Esses são sinais de alguém que não vive para Deus há muito tempo. E não é todos os sinais não, viu? Se você tiver um deles, seu coração já está nesse caminho. Quinto lugar, seja feliz. Como? Viva a realidade da salvação que vem de Deus. Essa é a verdadeira realidade. Satisfação, alegria e esperança da vida. Percebe que regozijo, exultação, alegria só aparece no verso 6. Quando o salmista fala da restauração de Deus, porque a verdadeira felicidade, a verdadeira esperança, a verdadeira força para caminhar diante do sofrimento, meu irmão, só existe quando eu vejo o dia de amanhã na perspectiva de que Deus está nele. Quando eu olho para o amanhã e Deus não está nele, o que vem ao meu coração é desespero e medo. Mas quando eu olho para o amanhã e vejo Deus nele, o que eu vejo no meu coração é alegria, é exultação e esperança. Eu quero ler uma última frase para você. Você já está acostumado, né? Olha só, presta atenção.
É preciso perceber que minhas ações revelam se estou iludido ou não com a vida. Muitos acreditam estar compreendendo o mundo, mas na verdade estão vivendo uma realidade paralela. Seus corações estão iludidos. Viva hoje a verdadeira realidade, que só existe no Evangelho, só existe em Deus. E seja feliz, seja satisfeita. Pastor, há um vazio no meu coração. Há uma tristeza que não pode ser preenchida. Há uma desesperança quando eu olho para o amanhã. Que isso? Isso, meu irmão, é que você abandonou a Deus. Isso é que você parou de viver a realidade de que Deus é Deus e de que você não é Deus. Isso, meu irmão, é porque você se tornou seu próprio Deus. E saiba que vai ter frustrações, tristezas, e sem Deus, você vai passar por isso sem esperança, e por isso sem alegria, e por isso sem satisfação. Mas hoje eu quero fazer um clamor para você. Abra o seu coração, enxergue. A minha oração é que o Espírito Santo tenha descortinado os seus olhos, e que você hoje enxergue a realidade do mundo, e que essa realidade só existe em Deus. Só existe em Deus. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor. Eu quero pedir para você colocar o seu coração diante de Deus. Pai, o Senhor é tão bom, Deus, e nos dá sinais claros. Hoje mesmo o Senhor não precisaria nos alertar sobre isso. O Senhor não precisaria dizer que o Senhor é Deus e que nós não somos Deus. O Senhor não precisaria dizer que o Senhor que é soberano e que nós não somos. O Senhor não precisaria dizer que o Senhor que está no governo de todas as coisas e de que nós somos fracos. Mas ainda assim o Senhor disse, ainda assim o Senhor nos chama. O Senhor nos chama para um despertamento. O Senhor nos chama para acordarmos e vermos a realidade. E por isso nós te louvamos, Deus. Mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha de encontro com cada um que está ouvindo essa palavra nesse momento, Pai. Pai, que o Espírito Santo do Senhor abra os olhos, descortine os olhos, para que eles possam ver com todo o coração, Pai, como o Senhor é Deus, como o Senhor é magnânimo, como o Senhor é Rei, e como é no Senhor que nós podemos confiar, porque como lemos no início, no Salmo 84, aqueles que confiam no Senhor são felizes, alegres, bem-aventurados, porque tem uma esperança que não falha, porque vive uma realidade que não é ilusória. Nos desperta, nos acorda e nos transforma, Deus, nos transforma para a glória do Senhor. Em oração que fazemos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.